Boa noite. Boa Boa noite. noite, meninas. Boa noite. Vamos iniciar então o nosso papo GPC, nosso papo informal em gestão positiva de conflitos. Deixa eu ver se eu consigo aqui só fixar. Deixa eu ver. Ótimo, agora sim eu não consigo ver mensagens mais, só vocês. Eu também não consigo, não. Ótimo, porque senão eu fico sem vê-las. Pronto. Agora sim. Gente, eu não estou encontrando onde é que é fixar. Eu acho que você só tirou os comentários. Peraí, deixa eu ver se é aqui. Já foram desativados os comentários. Eu desativei, mas eu vou ativar daqui a pouquinho. Tá. Será que é aqui? Não sei. Ativei novamente. A gente chega lá. Olá, Célia, tudo bom? Ramon. Maria, estou Estão vendo aqui? Ramon, parabéns. Gente, eu queria fixar aqui o comentário. Deixa eu ver. Boa noite, Célia, boa Celinha. noite. Eu só não consigo fixar. Já fixei. foi, já Acho que já tá. foi. Pronto. Para mim está ativado, estou vendo a fixar o gestão positiva. Já fixei aqui a live, né? Vamos falar um pouquinho sobre mediação extrajudicial na prática. Para quem não me conhece aqui, meu nome é Andréa Viegas, eu sou presidente da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos. A Mônica, a doutora Mônica Quitenório, é secretária-geral da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos. Cristina Trindade, é membro da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos, economista e mediadora. E Lígia Frias, também membro da Comissão de Gestão de Conflitos, advogada e mediadora. A doutora Mônica também é advogada e mediadora. Então, a gente vai iniciar um papo informal sobre mediação. A gente, no início, a ideia é que a gente traga um pouco sobre a lei nesse início, né? E depois a gente fale um pouquinho sobre a prática, tá? Vamos dar início, então, meninas? Vamos. E quem quiser convidar outras pessoas para poder aproveitar aqui o conteúdo que a gente vai estar trazendo, é um papo informal, mas tem bastante conteúdo. É só mandar o aviãozinho, né? Para que possa convidar outras pessoas aí. Vamos também mandar aviãozinho, pessoal. Vou convidar todo mundo para participar dessa live, né? Isso mesmo, isso mesmo. Estou aqui também chamando aqui algumas pessoas Só um minutinho. Pronto. Já enviei para algumas pessoas. Então, a gente vai falar primeiro sobre o artigo 1º que define um pouco sobre a mediação, né? E aí a gente vai debater um pouquinho sobre cada artigo, não são muitos artigos, a gente está falando de mediação extrajudicial. Então, a gente está trazendo porque tem uma riqueza esses artigos e traz a prática também, né? A gente, de alguma forma, vai trazer a prática do dia a dia da mediação extrajudicial. Então, o artigo 1º, ele fala da mediação como uma atividade técnica, né? Em que um terceiro imparcial sem poder decisório, que escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Então, quando a gente fala um pouco sobre atividade técnica, a gente tira aquele paradigma de que não é apenas um diálogo, né? Ou seja, os mediadores, eles são capacitados em várias técnicas para facilitar o diálogo, né? Então, a gente tira um pouco, é uma atividade realmente técnica, não é apenas uma conversa de convencimento do mediando, né, para fazer um acordo. Esse não é o propósito da mediação, né? Exatamente. Andréia, só lembrando que a gente acabou não falando, é claro que nós estamos falando da Lei 13.140, da Lei da Comunicação.
que nós Exato. entramos e não falamos. Isso. De 26 de junho, né, de 2015, se eu não estou enganada. Isso, Para exatamente. contextualizar. Obrigada, Eu- Cristina. Eu acho interessante, André, isso que você trouxe, né? Porque a lei traz uma necessidade de qualificação do mediador, né? E a gente sabe o quanto a gente investe nessa preparação, o quanto é importante o mediador estar qualificado, porque cada pergunta que o mediador faz é um convite, né? E coloca os clientes em determinado lugar. Então, se você leva o cliente a refletir sobre um lugar, né, ou num lugar desconfortável ou que tende a piorar o conflito, é muito complicado. Então, essa necessidade de preparação do mediador é extremamente relevante. Você tocou num Exatamente. ponto bem interessante também, Lígia, com relação ao fato do ambiente, né? O ambiente acolhedor ele é importante, não só o ambiente em si ser seguro, humanizado, mas a gente ter aquela preocupação também de ter a mesa redonda, de não ter desníveis, né, de todos estarem por igualdade, nas mesmas condições, para se ter uma conversa segura, né, e confidencial. Então, assim, realmente é muito boa a lembrança o fato de que é fundamental o ambiente, não só o mediador estar super bem preparado, né? Como também o ambiente ser um ambiente seguro para esses mediandos poderem se sentir, né, acolhidos e num ambiente que propicie a confidencialidade e o bom desenvolvimento dessa comunicação, né? Diálogo qualificado, que a gente chama. E se eu Exatamente. puder completar vocês duas, pegando gancho, né? Vamos lembrar que já temos quase um ano, nós escorregamos direto na mediação online, né? E Exatamente. o que demandou ainda da gente agora, toda uma capacitação adicional, né? Toda uma capacitação de como lidar no vídeo, não só tecnicamente com as plataformas, né? Assim como realmente com técnicas para fazer isso online, de modo que a empatia continue, que a gente consiga fazer esse ambiente acolhedor, né? Obrigando a gente até a ter mais capacitação. E vai ser isso sempre é continuado. São as mudanças Né? de paradigma, né? Que a gente precisou se adaptar rapidamente ao online. Uma mudança que essa questão que a Mônica trouxe, né, da mesa redonda, ela é extremamente importante porque aproxima, né, as pessoas. Mas numa online, a gente acaba vendo de forma diferente, né? Ou seja, você vê todas as pessoas de frente, diferente como quando a gente está numa mesa redonda, né, que a gente não tem a mesma visão que a gente tem no online. Então, são mudanças, quer dizer, a técnica ela continua a mesma, mas essas mudanças fazem a gente também aprimorar a técnica e adaptar ao ambiente realmente que a gente estiver, porque uma mediação extrajudicial não necessariamente, às vezes, pode ser num lugar que seja mais adequado para as partes, e às vezes não tem essa mesa redonda, mas a gente precisa adaptar, né? Ou seja, a gente precisa aproximar as partes, que eu acho que isso é o mais importante para poder criar esse ambiente de confiança, de rapport. Exatamente. Né? Exatamente. Né? E uma outra coisa que a gente colocou aqui no artigo 1º é que a gente fala que o terceiro é imparcial, que é escolhido ou aceito pelas partes. A gente sabe que na extrajudicial, na mediação extrajudicial, existe essa opção até da escolha através de contrato, que você pode ter uma cláusula dentro do contrato com uma escolha de uma câmara ou a escolha de um determinado mediador específico. Diferente do judicial, né, que a gente, em sua grande maioria, é aceito pelas partes, os mediadores. Né? Então, um outro ponto desse artigo 1º. Exatamente. Né? E aí, se eu pegar o ganchinho só para fazer uma reverência aos mediadores aqui de quem fazemos parte do nosso Sejusc Capital, né?
na medida que brilhantemente possibilitaram toda a operacionalização do online para a gente, né? Acabaram de ganhar um prêmio, inclusive na OAB, maravilhoso, um Ai, que grupo todo, bom. né? Capitaneado pelo Marcelo Braunstein e pela Ana Tinoco, né? Então, É porque também vai aqui o nosso agradecimento a todo o esforço dele que nos levou junto, né? exatamente. E que propagou a mediação, né? E que assim, Isso. mostrou a força do procedimento, né? Então, assim, a gente fez essa transição, não era uma novidade até, já se fazia mediação online, já existia uma experiência, mas agora a mediação online se difundiu, né? E Exato. chegou na verdade, facilitou até o acesso, né? Então, muita gente que tinha dificuldade de deslocamento, a gente conseguiu, a gente passou a acessar as partes, né? Ou pessoas que tinham de fato poder decisório nas empresas, para que elas pudessem negociar, então elas chegam na mediação muito mais empoderadas, né? Ou, quer dizer, com os seus poderes para decidir. Então, isso foi muito bonito de ver, assim, né? Como a mediação se sustenta mesmo. E como os mediadores, né, aceitaram o desafio e fizeram essa Exatamente. transição também, né? Porque todo mundo sentiu essa dificuldade de se olhar na tela, né? E aí você se olha junto com as pessoas que estão na mediação também, né? Você tem um olhar mais planificado, a própria questão do rapport, de como acessar. Por outro lado, a gente também ganhou ferramentas que no presencial a gente não usava tanto. Exato, né? As reuniões individuais, né? Principalmente a gente tem essa possibilidade, né? Com a tecnologia, né? Assim, foi bastante desafiante ao mesmo tempo, né? Mas a gente tem essa oportunidade de fazer bastante reuniões individuais, lógico, e ao mesmo tempo, sei lá, 15 minutos depois já volta para a reunião Exato. conjunta. Então, A gente também não pode esquecer de comentar que, assim, há um detalhe que efetivamente a gente não tem o problema na presencial de estar com a internet caindo, né? Ou de uma parte, ou de é o um desafio, mediador. né? Não se É o pode ter tudo. desafio. Exatamente. Então, assim, a gente tem os dois lados da moeda, né? A gente tem a facilidade daqueles que não tinham como se deslocar, deles estarem presentes, né? De ter uma facilidade muito maior para as pessoas estarem presentes a qualquer hora, ou de concordar, né, com o horário, porque tem muita gente trabalhando também home office, então isso facilita. E às vezes não é só home office, nós fizemos uma mediação em que a menina que trabalhava num posto de gasolina, que trabalhava com lava-jato, ela pediu permissão para o patrão, no final do dia ela saiu para um escritório e conseguiu participar da mediação. Então, assim, efetivamente tem uma ligação muito grande, só que ao mesmo tempo a gente tem o desafio da tecnologia, porque Exatamente. a gente ainda está com a tecnologia relacionada com a internet com uma deficiência muito grande. Então, esse é um grande desafio do online, né? Não só as plataformas que estão sendo atualizadas e tentando se interar com as necessidades atuais, que estão cada vez mais prementes, mas a gente tem efetivamente esse desafio que é a dificuldade da internet estar funcionando para todo mundo de forma igual, que é muito difícil, né? E por um outro lado, também tem a questão do litígio, né? De que muitas pessoas preferiam não se encontrar. E através do online, né? Isso facilita, porque aí você já não está um do lado do outro, né? Então facilita a possibilidade de participação. Isso a gente também, o online, trouxe na prática, né? A gente está falando da mediação extrajudicial na prática, trouxe na prática essas possibilidades para a gente trabalhar. É verdade, é verdade. Mas eu acho que a Andréa vai seguir, né, Andréa? Isso,
Falando um pouquinho do artigo 3º, né, que o objeto da mediação, o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Né? E aí fala que a mediação ela pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. Isso é um ponto. Né? E o outro ponto é que quando o direito for indisponível, mas transigível, então ele deve ser homologado em juízo exigido a oitiva do MP. Então a gente pode falar um pouco sobre essas questões agora. É uma questão assim bem interessante, porque assim, efetivamente, quando a gente tem direitos que são indisponíveis, mas que admitem alguma forma de transacionar, a gente efetivamente tem que depois ir quer dizer, a gente, como mediador, não, mas como advogados, no processo de mediação, a gente tem que levar depois ao judiciário, né? Então, é muito interessante porque a gente tem, né, situações bem tênues aí. Quando a gente trata de direitos disponíveis, dependendo da situação, se não tiver menor, uma série de questões, a gente consegue fazer esse acordo de forma extrajudicial. Mas, assim, ainda assim, como advogada, eu sempre recomendo homologação judicial. A gente sempre tem essa postura, porque eu e o André Traz trabalhamos uma segurança, juntos, né? Traz uma segurança. A gente acredita muito nessa segurança, né, Andréia? Exatamente. E esse é um ponto interessante, Mônica, que você trouxe, porque na mediação extrajudicial, já adiantando um pouquinho, né, os advogados, eles são bem-vindos, eles não são obrigatórios, mas eles são, eu diria, altamente recomendáveis, né? Na judicial, os advogados são obrigatórios, na extrajudicial, não. Mas o papel do advogado, ele é importantíssimo, porque o papel do advogado ele não se confunde com o papel do mediador. É o advogado que vai estar ali amparando o seu cliente, garantindo que aquele acordo seja tecnicamente sustentável, que diga exatamente o que é importante para o cliente, né? Então, o mediador ele atua promovendo ou ajudando a promover o diálogo, mas é o advogado que está ali amparando o cliente, né? Tecnicamente. E não só amparando, né, Lígia? O advogado, eu acho que é muito importante a preparação do cliente, né? Que é o advogado que traz muitas vezes a opção da demanda, né? Ele recebe o caso concreto, ele analisa a melhor opção, né? Como um gestor de conflitos, ele vai avaliar qual seria a melhor solução. Então, se ele entende que a mediação é uma solução adequada àquele conflito, ele vai trazer isso para o cliente, vai trazer as vantagens, mas, ao mesmo tempo, a cada sessão de mediação, é muito importante o advogado preparar o cliente para aquela sessão, porque ele vai estar em contato efetivamente com o conflito. Né? Diferente de uma petição, onde é feito pelo advogado, o primeiro contato sobre o conflito é somente com o advogado, e depois o processo ele vai prosseguindo até uma audiência. Né? Diferente da mediação, ele está ali em contato sessão por sessão com o conflito, né? Então, por isso, a importância da preparação do cliente para uma mediação. Se puder pegar agora pegar o seu link aí nisso, a gente diz, a Dulce Nascimento diz isso, eu sou fãzoca da Dulce. Eu também. Todos nós, também. Né? E ela, que advogado e mediador são de suma importância na mediação, mas são extremamente, mas tem papéis completamente diferentes, né? Na medida que o advogado é parcial, ele por mais colaborativo, e que bom que ele é colaborativo, ele é parcial para o seu cliente, né? Mas quando essa relação está azeitada entre o mediador e o advogado, né? E entre o advogado e o seu cliente, os advogados, né? Porque são mais de um cliente, a tendência da mediação é fluir bem, né? Quer dizer, você tem uma chance de realmente, primeiro com esse preparo, que o André acabou de falar, que na extrajudicial, então, é de suma importância, né? É de suma importância porque
Na extrajudicial, eventualmente, um bom preparo, e se uma mediação flui, você evitou o judiciário, né? Então, Exatamente. essa é uma grande vantagem. Inclusive, a gente vê que a importância desse advogado, quando ele é colaborativo, é exatamente isso que você está colocando, né, Cristina? Facilita de uma forma tal, prepara o cliente de uma forma tal que, por mais que o conflito seja, né, difícil, ou por mais que o conflito seja altamente, esteja já escalado, quando o advogado, e aí até uma coisa que você falou, né, das duas partes, né, se tem colaborativo das duas partes, é muito mais fácil que a coisa flua, né, através da mediação, que o mediador tenha condições de trabalhar esses mediandos de uma forma mais efetiva do que quando vem um advogado que é altamente bélico, né? A gente sabe que isso daí simplesmente pode tornar totalmente o caldo e impedir de que saia de que tenha um resultado positivo a mediação, né? A gente inclusive viu isso na prática, né? Nós quatro vimos isso juntas, né? O Viri Almeida, ponto ADV, está dizendo que é importante que o advogado seja um colaborador e facilitador da mediação. E é isso que a gente tá dizendo, assim, falando, né? Conversando aqui, é verdade. Concordo. E isso que a Mônica trouxe é interessante, né, ressaltar que não é que o advogado bélico, e a gente sabe que a nossa formação, até muito recentemente, ela vem toda no sentido de preparar o advogado para o combate, né? Não é que não haja mediação com o advogado pronto para o combate. Isso exige um pouco mais do mediador também, né? Muitas vezes a gente precisa fazer algumas sessões até com os advogados para que isso, de alguma forma, vá se tomando os seus lugares. Porque a gente sabe que na mediação o protagonismo é da pessoa, né? É do mediando. Das partes. É das partes, né? Mas a gente até brincou ontem, né? O advogado, dependendo da sua atuação, pode ganhar o Oscar pelo, né? Como ator coadjuvante, lindamente, porque no fundo é isso. O advogado colaborativo, ele pode trazer aspectos técnicos que complementem e que ampliem. Na mediação, né, no curso da mediação, a gente tem um momento em que são criadas opções. E aí um advogado bem preparado e colaborativo, ele tende a trazer mais opções e saídas criativas para o conflito, né? Exatamente. Essa abertura que é necessário, né? Ou seja, essa mudança de paradigma mesmo, né? Ou seja, a gente precisa realmente trabalhar essas questões, trabalhar a própria mediação como uma opção para trazer benefícios mútuos, né? Então, assim, é uma mudança de olhar, né? Que a gente tem que ter advogado quando estamos na posição de advogado e quando estamos na posição de mediador, né? Que, na verdade, a gente fala que hoje em dia o advogado ele pode trabalhar como mediador no seu escritório, né? É até uma das questões que a gente iria estar falando um pouco, né? Porém, ele tem que estar ciente de que quando ele está como apenas mediador, ele também fica impossibilitado de advogar para aquelas partes, pelo menos durante um ano. Mas é possível, sim, você ter dentro do seu próprio escritório, né? Que é a mediação ad hoc, que seria através de você usar também isso como uma atividade da profissão mesmo, né? Já reconhecido pela OAB, né? A Lígia está até... Desculpa. A Lísia, ela colocou aqui para gente, os advogados têm a confiança dos mediandos e isso precisa ser valorizado numa sessão.
né? A ideia exatamente da valorização do advogado, né? E a Ana Cláudia Tinoco botou quase a mesma coisa, os advogados são profissionais de confiança das partes. Exatamente. E muitas vezes esse acesso é feito também pelo advogado, né? A gente também estava conversando um pouquinho antes que as sessões de pré-mediação, que são aquelas sessões antes do procedimento de mediação começar, algumas delas... E eu acho que a Lígia congelou. Com muito êxito. Acho que cortou um pouquinho, né? Deu uma já foi rápido. E aí a gente tem feito as sessões de pré-mediação com os advogados com muito êxito, justamente porque são os advogados que têm a confiança das partes, né? Então, se o advogado participa de uma reunião de pré-mediação e sente que estrategicamente para aquele conflito a mediação é uma boa saída, a tendência de que o cliente venha para a mediação é muito grande, né? Então, um papel importantíssimo. E se o advogado traz para a mediação, é porque vocês, no caso, quem tem que explicar isso é a Andréia e a Mônica. Se ele traz para a mediação, é que provavelmente ele já analisou os outros métodos, né? E chegou à conclusão que talvez a mediação seja o caminho, né? Exatamente. E é um caminho mais célere, né? Isso é importante, porque os advogados, de alguma forma, têm que preparar o seu próprio contrato de honorários pensando nisso, né? Ou seja, uma ação que às vezes dura no judiciário 8 anos, será que vale a pena se você consegue resolver em 2 meses, 3 meses, né, o conflito, tanto para o cliente, né? Porque tem o custo emocional e o custo financeiro do processo. Então, é isso que o advogado também tem que estar olhando, né? Você vai ter mais volume, sim, né? Você vai terminar mais rápido os seus processos e não vai ter a necessidade de judicializar, né? Quando a gente fala de uma mediação extrajudicial. Né? E é exatamente isso que você colocou, né, Cristina? Quer dizer, a ideia de que o advogado, até porque hoje nós temos tantas opções importantes de serem lembradas, como a própria arbitragem, né? Práticas colaborativas, negociações, então a mediação, o próprio conciliação, quer dizer, são tantas opções que o advogado hoje ele tem obrigação de estar se especializando, estudando cada vez mais para adequar a solução melhor para o cliente. Porque, às vezes, nem sempre, né, é a mediação. Às vezes, pode ser outro tipo de solução consensual. Exatamente. E, às vezes, não é possível. Você tem que entrar com a ação, mas, ainda assim, mesmo quando a situação exige a necessidade de você entrar com uma ação, e aí, como você colocou, que nós duas, como advogadas, nós duas temos um caso exatamente assim, em que a gente sabe da necessidade de ter um processo judicial, mas que ainda assim você pode chamar a mediação a qualquer momento no processo. Exatamente. Porque a gente fala muito, e isso a gente conversou muito ontem, dos pequenos acordos. Parciais, são né? possíveis. Parciais são bem interessantes. Exatamente. O próprio artigo 3º ele fala, né? Você pode estar mediando parte do conflito, não necessariamente o conflito como um todo. Então, tem parte do conflito que de repente, é muito mais interessante ser mediável, né? E outra parte ser realmente estar sendo visto pelo judiciário. Então, lógico que isso tudo é um estudo, né? Mesmo os parciais, no decorrer de uma mediação, às vezes quando você chega a um primeiro acordo parcial, que realmente satisfez as duas partes, né? Quer dizer, que foi de interesse mútuo, né? Ele já vem para outra sessão já com uma outra perspectiva de tipo, puxa, resolvemos isso de tantos anos atrás, porque você sabe que tem coisas que estão há anos, sem as pessoas se falarem, sem as pessoas sentarem juntas, quer dizer, elas arrastam aquilo, e aí um foi alinhado
fica aquela expectativa. Quem sabe a gente alinha mais um pontinho, né? E a gente faz isso, né? A gente vai E a uma gente vai colcha de vendo cada retalhos, né? pedacinho, né? Tipo assim, cada ganho, né, que a gente vai tendo na comunicação, na Quando a gente mudança de percebe comunicação. uma coisa, a gente puxa e tenta Vai trazer para costurando, 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 fazendo uma colcha, colcha de retalhos, como né? dizer. E ao mesmo tempo vai semeando esse outro jeito de tentar resolver os nossos conflitos, né? Porque culturalmente, né, nós somos preparados mesmo para o conflito, né? Para o ganhar e perder, para o perde e ganha. Então, a gente pratica isso nas nossas relações, né? Porque eu estava até brincando, o mediador, ele não é um mutante, né? Ele também tem conflito e às vezes precisa do mediador, né? Exatamente. Somos todos, e a gente tem ferramentas, mas de qualquer forma, o que a mediação tenta fazer é também trazer um outro olhar para aquela pessoa que participa da mediação, da próxima vez que tiver o conflito, refletir, tentar pensar e perguntar e atuar de outras maneiras também. E é bem lembrado isso que você colocou, sabe, Lígia? Porque eu e a Andréia participamos de uma mediação como advogadas, e é muito interessante, porque nós duas somos mediadoras judiciais. Mas quando você está do outro lado, e aí eu lembro bem da Cristina comentar, né, da parcialidade do advogado, que tem que ser parcial, né? Ele tem que estar defendendo. Ele está defendendo os interesses do seu cliente. Então, assim, Exato. é importante isso. Aí eu me lembro o quanto que eu fiquei transtornada. E eu falei assim, para! Que isso? É verdade. Eu sou mediadora, eu sei o que é esse confronto, para! Então, assim, é muito interessante. Acho que todo advogado E a tem que gente fazer vê a outra curso parte para ali, aprender. né? É difícil. É realmente difícil você estar dos dois lados, né? Porque quando você está de um lado, você tem que estar amenizando a situação, trabalhando as técnicas de comunicação. Mas quando você está do lado do advogado, e aí você vê que, de repente, o outro advogado traz de uma forma a questão que não é na sua visão, pelo menos a visão que te traz, né, o teu cliente, a mais adequada, você ali realmente tem que ter aquele cuidado de você não tirar para você o conflito, né? O conflito de não escalar o conflito. Exatamente, né? Exatamente. Não é fácil também ser advogado numa mediação nesse sentido, porque você está lidando ali efetivamente com o conflito, né? O conflito está ali, né? Todos estão trabalhando o conflito. Então, é um desafio, sim, mas com certeza muito mais vantajoso, né, para todos, para a parte, para os advogados, ou seja, a gente trabalhar aquilo, porque o conflito ele não vai terminar porque ele está no judiciário, né? Porque ele tem uma sentença. Às vezes ele tem uma sentença e não termina. Não tem, exatamente. E a gente também comentou sobre isso, que a mediação naquele curto período, ou comparando com o tempo do judiciário, né, que normalmente leva anos para determinar uma solução ou para resolver aquele caso, né? No curto período da mediação, as pessoas estão constantemente ali se relacionando ou revivendo aquele conflito, se aproximando do conflito. E a gente comentou sobre isso ontem, né? Isso é desconfortável, mas, ao mesmo tempo, esse olhar de horizonte, né, prospectivo, esse olhar de tempo, é o que faz as pessoas, de alguma maneira, estarem ali disponíveis para tratar daquele conflito, né? Mas tem um ponto interessante disso que a Andréia e que a Mônica trouxeram, que é justamente o fato de que o advogado também está em permanente contato com aquele conflito. E isso levanta a necessidade de que o próprio advogado também esteja ali preparado ou tenha alguma preparação para atuar na extrajudicialidade, né, e nos métodos autocompositivos. Porque também exige dele, né? Cada um experimenta de um jeito. E também, isso é interessante não só para o advogado, né? A gente também, enquanto mediador, a gente tem que estar sempre se trabalhando
porque os nossos conflitos internos aparecem. Então, assim, a gente também tem que estar constantemente se preparando e se trabalhando para poder se limpar e estar sempre sem julgamento, né? Exatamente, constante. Ou pelo menos com uma visão de balcão, né? Ciente de quais são os julgamentos, peraí, então vamos limpar isso, conversar. A gente sempre trabalha em comediação, né? É importante essa visão do outro, né? Então, tudo isso a gente fala aqui para mostrar que a mediação não é feeling, não é intuição, não é o papo com um colega, né? É um papo, na verdade, é um diálogo qualificado e ali preparado. E técnico, exatamente. Não, exatamente. As perguntas trazem muitas perguntas abertas, trazem muitas possibilidades também, né, das pessoas falarem muitas vezes aquilo que de repente não colocaram até mesmo no próprio processo, né? Num processo, as pessoas, na verdade, quem escreve é o próprio advogado. E ali você escuta a parte mesmo, contando a história, da forma como ela viu a história. E a outra parte também tem a oportunidade de escutar, né? E ver de uma outra forma, né? Eu acho muito mais humanizado, né? Eu acho que é um procedimento muito mais... que traz essas possibilidades de transformação do conflito. Lógico que nem sempre é possível, né? Nem sempre a gente consegue. Mas existem muitas possibilidades dentro dessa técnica, né? Que é a mediação. E uma outra coisa que a gente conversou, que acho que a gente não pode deixar de colocar aqui, o desafio na mediação extrajudicial da questão da pré-mediação, do convite e tudo mais, né? Que vocês colocaram ontem, né? Convite, eu acho, na extrajudicial, um dos desafios é o convite. Olha assim, deixa eu só fazer uma consideraçãozinha, porque a gente está mudando de assunto e eu acho que era importante só colocar que a advocacia humanizada, né, ela colocou isso mesmo, Cristina, inclusive acaba ajudando até mesmo nos tópicos que deverão ser resolvidos na esfera judicial. As partes com certeza ficarão menos frustradas com a decisão judicial. Por causa das decisões parciais, né? Exatamente. Eu e falou também sobre. Mas quando eu ia por isso que eu quis colocar, antes da gente entrar no assunto, né? Para te avisar, falar sobre isso e falar que ela também falou sobre a mediação também pode ser usada em conflitos nas escolas. E a Célia disse que eu digo que ainda não chegamos ao nível da Monja Coen. Adorei essa. Vai demorar um pouco. Desculpa. É verdade. Estamos sempre trabalhando, né? Obrigada, Mônica. Mas então deixa eu falar do convite um pouquinho. Isso. Eu, para mim, pelo menos, né? Eu acho que dos desafios da mediação extrajudicial é o convite para outra parte, né? Porque nós somos procurados, como nós 4 aqui já fizemos mediação, onde eu e Lígia fizemos a mediação e vocês duas eram advogadas de uma das partes. Então, o que acontece? Quando a gente é procurado por um advogado, às vezes, se ele já conhece o advogado da outra parte, se a outra parte já tem um advogado constituído, que às vezes não tem, às vezes um caso de família, já tem um advogado, porque tem uma questão, e o outro ainda não sabe da questão daquela maneira e não tem o advogado. E, às vezes, o próprio advogado fala com outro advogado e consegue vir para uma pré-mediação. Quando você é procurado por uma parte, que não é um advogado, né? A pessoa que está no meio do conflito, e você tem que convidar uma outra pessoa que está em conflito com ela para uma mediação, é um desafio, porque tem toda uma... a gente, às vezes, tem que lançar mão já de alguma... que a gente já ouviu um pouco o caso, e a gente tem que, às vezes, lançar mão de rede de pertinência já para poder trazer aquela pessoa para a mediação. Isso vale, por exemplo, para inventários também, tá? Inventários onde você tem mais de um herdeiro e alguns não querem chegar para fazer um acordo, né, que seja bom para todo mundo, e você percebe, de repente, que um deles é mais
tem mais ascensão sobre os outros, né? Então, você vai trabalhar aquele um para tentar, mantendo, é claro, a imparcialidade. Quer dizer, o tempo que você vai ficar com um, você ficaria com todos, né? Isso já me aconteceu, eu tenho que ficar com 13 separados. Mas o que eu estou querendo dizer é que o convidar a outra parte, né, que faz parte do conflito, para que venha conversar, é uma tarefa, é um desafio, eu acho. Muito grande, né? Isso eu concordo, Não viu, sei se Cristina? vocês acham. Eu acho que é uma tarefa difícil, né? A gente vivencia isso no dia a dia quando a gente também se coloca nessa posição. A gente sabe que convidar a outra parte é uma situação muito delicada, em que se você, de alguma forma, colocar alguma coisa que escalone o conflito, acabou a possibilidade. A pessoa te vê então, como sendo do lado do outro. Né? A gente precisa ver se existe uma ponte, né? Se existe essa ponte, técnica, se existe uma ponte da gente poder falar, né? Então, acho que quando a parte também nos procura, né? O cliente nos procura para falar sobre a sua demanda e a gente propõe a mediação, a gente também verifica naquele momento se o mais adequado é a gente ligar para o advogado da outra parte, se já tiver constituído, né? Ou se tem a intenção de constituir, ou se a gente pode falar diretamente com a parte também, diretamente, ou se a gente prefere que realmente as mediadoras façam o convite, né, conforme a técnica. Ou mediador esse também, né? Isso, mediadores, isso. São bem-vindos também. Claro. Eu acho que é interessante isso, porque existe um aspecto que está sob o nosso controle, né? Que é como é que vai vir esse convite, se ele vai vir, porque ele pode vir de várias formas. Ele pode vir pelo WhatsApp hoje em dia, né? A gente pode mandar um e-mail, depende, pode ser telefonema. Então, assim, a gente combina com a parte qual seria a melhor abordagem, né? Mas existe um aspecto também que está fora do nosso controle, que é exatamente como o contexto que aquela pessoa está recebendo o convite, né? Então, já houve casos em que, no contexto, o mediando tinha acabado de receber uma notificação extrajudicial. Então, isso escalonou o conflito a ponto de que ela não pudesse nem pensar em mediação. Só que as coisas não estavam combinadas. Então, tem outros contextos também, né? Agora, é importante dizer isso, que o convite da mediação, ele pode vir por várias vias, né? Exatamente. E eu acho que tem que ver a melhor estratégia, né? A gente tem que pensar sempre na melhor estratégia. Porque a matéria da mediação é o conflito. Então, a gente já sabe que o conflito ele pode escalonar ou não. Então, para a gente começar uma mediação, eu acho que a mediação extrajudicial ela tem esse benefício também. Diferente de quando você tem um processo, as partes já se ofenderam de alguma forma, né? Já se colocaram numa situação complicada e ali ainda não. Ainda que exista o conflito da mesma forma, você tem uma forma de abordar e aí eu acho que vem da estratégia também, principalmente quando vem através do advogado, né? Qual a melhor estratégia? A gente acaba tendo que realmente decidir, né? O caminho melhor da atuação é pelo advogado? É pelos mediadores? Né? É por um convite, primeiro uma notificaçãozinha informando que existe, né, o convite, existe a mediação, se ele quer participar, enfim. Tem várias formas de fazer o convite. A própria lei traz, né, ela traz que precisa ter um escopo, né, uma proposta já de negociação. Né? Você já tem que trazer isso dentro do convite. Pelo menos é o mínimo que a gente pode trazer. Um prazo, né? Tem prazo. A gente tem que ter prazos e já o convite com os prazos, datas de reuniões, data de início, data de final. É importante ter todos esses detalhes amarrados. E que é voluntário, né? Que é o princípio da voluntariedade, porque ele pode participar da primeira, mas as outras é necessário que se pergunte, você quer continuar na mediação? Você quer, né? Porque sempre tem essa questão da voluntariedade. Isso é muito importante na mediação ser colocado, né? Ainda que ele tenha decidido iniciar, mas ele, de alguma forma, ele pode mudar de ideia por algum motivo. E aí, acho que a importância da gente estar sempre como mediador, perguntando e avaliando tudo isso. Não, e não por só... isso... Desculpa.
É por isso que eu vejo a importância realmente do advogado estar preparado, né? É uma situação dessas que você diz. Ele tem que escolher a melhor estratégia. Ou se vai pelo mediador, ou se vai pelo próprio advogado, e é exatamente o que a gente estava falando. Qualquer palavra pode atrapalhar ou efetivamente melhorar. Então, assim, a importância do advogado estar preparado para ser um gestor do conflito, né? E só ainda, Cris. só um adendo em relação a isso, eu acho que por isso é tão importante papos como esse e a difusão do que é a mediação, né? Para que quando a pessoa receba um convite de mediação, ela entenda que, olha, não vai acontecer nada se você não quiser, né? O processo, ele prima pela autonomia da vontade, pela confidencialidade. Então, quanto mais nós fizermos papos como esse, mais as pessoas vão entender e mais elas vão tomar um susto menor quando receberem um convite para mediação. A Celinha, ela coloca aqui, de fato, eu defendo muito a preparação e a capacitação dos advogados para entenderem e atuarem na gestão positiva de conflitos. Realmente eu acho, como você mesmo colocou, é com essa divulgação, né, que a gente vai trabalhando a questão cultural, né, da mediação. E as possibilidades que a gente tem de trazer a mediação, por exemplo, contratualmente, né? Seja num contrato de família, seja num contrato de empresas, a gente tem que trazer essas possibilidades, ou seja, como primeira opção, e não a última opção. A primeira opção antes do judiciário. Opções consensuais, né? Uma coisa que a Célia escreveu, que eu concordo com ela, que eu vou resumir, né? Que ela particularmente acha que vindo pelo mediador causa menos impacto. O contato do advogado já traz uma preocupação. Então, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, porque eu tentei o contato várias vezes e, no final, a pessoa estava muito irritada e achava que eu era uma advogada já fazendo ela se sentiu ameaçada, né? E quanto mais ela brigava comigo, já antes de saber, mas ela achou mesmo que eu já era alguém querendo. E aí eu tive que explicar para ela que, na realidade, eu não era nem advogada. Eu falei, eu não sou advogada, eu sou mediadora. Minha formação, inclusive, não é direito, eu não estou aqui na qualidade de advogada. Mas ela teve essa reação que a Célia mencionou aí. Ela, quando houve o contato, ela já achou, de alguma maneira, que eu era... Ela já sabia qual era a questão, ela achou que eu era já um advogado cobrando alguma coisa, ou ligando, né? E causou realmente essa mas eu acho que tem muito a ver também com a estratégia, porque quando você sente que é possível você falar com o advogado diretamente, antes de falar com o cliente, é lógico que você tem que saber, né? Tem situações que você só vai saber na hora. Né? Nós fizemos a mediação, a gente não sabia que a outra parte tinha advogado, a gente falou com a outra parte, foi tranquilo, ela quis participar, mas ela já trouxe o advogado, né? Na reunião que a gente fez. Então, assim, tudo bem, o advogado também concordou, mas, assim, acho que é caso a caso também, né? Então, isso depende muito. Eu sempre digo que toda mediação é com toda a técnica que se tem, com todo o procedimento que se tem, né? A gente conhece o processo, o princípio, o meio e o fim, mas toda mediação traz uma caixinha de surpresa. Ele traz alguma coisa que você tem que, como diz a Lígia, nós estamos dizendo, vamos para o balcão, olhamos. Tem horas que, de repente, você tem que ir para o balcão e dizer o que eu faço agora. Aí, pronto. Aí, daqui a pouco, a técnica vem, a coisa vai fluindo, né? Mas é uma caixinha de surpresa. É um processo mesmo, viu? É mesmo. Assim, esse que a gente participou juntas, né? Deu certo que nós contactamos antes. Inclusive porque o nosso cliente dizia claramente, ela não vai participar de jeito nenhum. E nós conseguimos que ela participasse a outra parte. Né? Então, assim, realmente uma caixa de surpresa, cada mediação, cada conflito, a gente tem que tratar como próprio,
né? E avaliar com muito cuidado a melhor opção para o momento. Não é uma coisa fácil, nem existe uma ideia matemática da história, né? Então, Não, assim, não é. não é. Então, a É gente singular, realmente sempre, é né? singular. É. Sempre singular. Mas eu acho que assim, o advogado sempre tem que tentar. Quer dizer, lógico, depende da visão do advogado, mas a importância da gente tentar, como esse caso que a Mônica falou, ele já disse, não, ela não vai aceitar. E ela não aceitou. Então, assim, a gente nunca sabe, depende de. É uma cultura que está mudando, né? Assim, está se falando mais em mediação. Antigamente não se falava em mediação. Então, tudo isso, as pessoas, bom, será que é bom? Né? Pelo menos tem a dúvida. Não, deixa eu ver como é que é. E a função da pré-mediação, ela ajuda muito nisso, né? A explicar o que vai acontecer. Né? A trazer para as partes a realidade de como é que vai funcionar. Né? Porque a maioria não tem essa noção. E isso é poderoso, né? Porque como a gente, voltando àquela parte que você falou do advogado, redigindo a petição, né, com os termos jurídicos e dando uma fotografia daquele conflito, né? E quando a gente parte para a mediação dá a oportunidade de que as pessoas resgatem realmente o conflito. Porque às vezes no judiciário elas já perderam ali o fio da meada. E quando você traz o conflito para a mediação, é uma oportunidade que as pessoas têm de resgatar o diálogo e falar o que está incomodando, de fato falarem das suas necessidades, dos seus interesses. E aí, o juiz, quando julga uma fotografia do conflito. Né? E quando todos que estão ali negociam em mediação, elas têm um filme do conflito, né? Uma coisa maior, elas têm a história do conflito. E tem também as formas de resolver, a gente acredita nisso, né? E que às vezes são formas que não são só jurídicas, né? Elas conseguem captar interesses, captar necessidades e captar recursos, lembrar de recursos que às vezes o advogado não tem acesso. Então, quando a gente consegue explicar isso para as partes, normalmente elas vêm, elas conseguem vir. E a importância também, que agora você falando, né, essa questão das partes olharem o conflito mais de uma forma maior, né, não só o seu lado do conflito, isso modifica muito também, né, porque a parte escuta do outro, de repente uma situação, uma questão que uma das partes trouxe, ele escuta do outro e a gente, como papel de mediador, a gente faz um resumo daquilo para que ela veja também de uma outra forma, né? Então, são todas as técnicas que são utilizadas com esse objetivo, né, de clarear também algumas questões que muitas vezes está na percepção do conflito, porque às vezes a percepção é de acordo com as suas crenças, suas vivências e tudo mais. E cada um vê o mesmo conflito de percepções diferentes, né? Então, a importância da gente trabalhar com as técnicas, né? Exatamente. Não só trabalhar com as técnicas, como se trabalhar, né? Lembrando aquilo que a gente já tinha falado. Porque a gente traz as nossas crenças e a gente, ou de um lado, como advogado, que a gente acaba, né, trazendo as nossas percepções para aquele conflito e que às vezes nós somos arrastados na emoção daquele conflito, como também como mediadores. Então, assim, é importantíssimo estar sempre trabalhando essas crenças e todos esses conflitos que nós temos internamente com as próprias técnicas e autoconhecimento, né, e uma série de formas da gente trabalhar isso, porque senão o conflito pode, como eu falei antes, né, uma palavrinha pode escalonar de uma forma absurda, né? A gente vê tanto de um lado quanto do outro, em mediações que às vezes você acha que a coisa está indo, tá chegando perto, e que a gente participou de uma mediação, eu e André, em que Deixa eu só colocar Mônica, deixa eu só colocar um ponto para vocês, é porque faltam 5 minutos, né? Então pode ser que... Passou rápido. Pode ser que de alguma forma feche. Então, só para a gente se organizar agora nesses últimos 5 minutos.
Tá, Tá, pode concluir. eu ia só comentar que nós participamos de uma mediação em que a gente teve um acordo temporário parcial, né? E que a gente achou que ia chegar no final. E aquele acordo não foi possível. Naquele momento a gente sentiu, em algumas outras tentativas, a gente sentiu que era o limite e teve que acabar a mediação e deixar ela seguir o curso do processo. Então, assim, é muito importante realmente a gente estar sempre observando o conflito em todos os seus ângulos para a gente observar, né, esses pontos todos que a gente vem discutindo aqui. André, já que você colocou isso, eu acho que era interessante ler o que o pessoal também falou e colocou para a gente, vamos dar se tiver alguma vamos ler aqui, pergunta, vamos alguma ler aqui, coisa, porque a gente né? tem 4 minutos e depois cada um pode falar alguma coisa a respeito da mediação extrajudicial, para o advogado, para o mediador, enfim, de alguma forma. Aqui eu estou vendo da Beatriz Simões. Ela coloca, até porque é um lugar que traz segurança, os mediadores estão no controle do processo, porque as partes percebem de forma que os deixam no lugar de bonzinho. Isso foi uma questão que ela trouxe aqui. Não sei se vocês estão vendo outra. Eu acho que essa percepção, né, de que o diálogo pode ser qualificado, porque existem percepções diferentes a respeito de um mesmo fato, né? Cada um traz o seu olhar e conecta, e faz aquela história, né? Quando você fala da mediação narrativa, que os fatos são vários pontos e as pessoas conectam os seus pontos para traçar a sua história. Cada um conecta um ponto, né? Pontos diferentes e convergem Conexos. ali, e fazem ali a sua história, né? É. E às vezes a gente tem em mediação de mudar isso mesmo. Eu vou pegar aqui o que a advocacia humanizada colocou. Ela botou, sim, as cláusulas em contratos e impacto antinupcial. Em contatos e impacto antinupcial. E também no pacto de convivência da união estável. Aproveitando esse ponto que ela trouxe, da importância de nós, advogados, olharmos para isso, né? Seja quando a gente estiver fazendo um pacto antinupcial de convivência, que a gente pense, né, na possibilidade de gerir algum conflito que vem através da situação, né? Através da mediação antes de ir para o judiciário, contratos empresariais também, porque a cultura que a gente vai começar a criar é que vai trazer realmente essas possibilidades de não necessariamente você estar só dependente do judiciário. Então, essa seria a minha palavra para essa questão do extrajudicial da mediação. Aí passo para a Cristina também, antes que caia a live. Eu queria primeiro agradecer vocês que participaram aqui conosco e vocês tendo praticamente alguns nós conhecemos, né? Quase todos conhecemos, e a gente se coloca aqui, isso aqui é uma equipe, vocês estão vendo que nós somos um time que faz parte de um outro time maior, né? E tanto eu e Lígia fazemos parte de um outro time também, mas estamos, assim, absolutamente à disposição de vocês para trocar qualquer informação, qualquer coisa que vocês achem que possa agregar, né? Nós estamos totalmente à disposição. Agradecer a vocês e desejar uma boa Páscoa, um bom final de semana, que a gente tenha um final de semana tranquilo aí. Isso. Lígia Frias, quer falar? Eu acho que eu também agradeço, né, o convite, participar da comissão e eu acho que deixa convite mesmo para que as pessoas conheçam e perguntem, façam as perguntas difíceis, né, e tragam reflexões, mas experimentem, tentem, né? Eu acho que esse é o convite. E o Instagram da comissão tá aberto também, né? Para a gente também trocar, tirar dúvidas também. Mônica. Bom, eu queria agradecer também a todos que estiveram presentes, que participaram.
dizer que foi maravilhoso, né, a gente bater esse papo, porque na realidade foi um papo muito gostoso e a gente falou 1/10 do que a gente ia falar, tinha muita coisa ainda para conversar e a gente não conseguiu dizer tudo, porque realmente é um tema extremamente gostoso, maravilhoso e que só traz, né, benefícios, a gente realmente divulgando a cultura da pacificação social, né, de se buscar o consenso dos conflitos, não é não existir conflitos, é o que a gente sempre fala. Conflito é benéfico quando ele é bem gerido, porque você faz até, é um movimento, movimenta as relações, é um motor até para todas as relações e a vida em si. Né? Os conflitos são normais, são bons, não são prejudiciais. Eles só se tornam prejudiciais quando vira confronto, quando é muito mal gerido. Então, são oportunidades, né, Mônica? Oportunidade então, de transformação, né? Exatamente. Então, meu convite aqui é: procure um mediador e um advogado que seja colaborativo, facilitador, porque a gente está sempre com essa mentalidade de trazer uma gestão positiva do conflito, né? Andréia, talvez fosse bom você dizer o próximo papo, que vai ser, quando vai ser, você está com a agenda aí? Que você pode então, o GPC, Papo GPC vai ser sobre direito sistêmico próximo. A Celinha disse que ela gostaria que a gente abrisse uma outra live para continuar. A gente marca outra. Não falta, a gente estava com muita coisa ainda para falar. E, além disso, uma coisa que está faltando, né? Uma foto, né? Ah, exatamente. Luciana vai tirar uma foto pra gente, Luciana? Célia. Tem como. Deixa eu desativar aqui os comentários. Agora fica bom, né? Ah, sim! Já tiraram, né, meninas? Que eu sei que o pessoal lá é meio paparazzi, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas estão nos dando uma colher de chá aqui. Exatamente, eles estão dando alguns minutos a mais aí. Né? E eu também gostaria de agradecer a todos, né? Eu acabei não falando também, só deixei que todos pudessem falar antes. Agradecer a todos os presentes, para a gente é uma honra estar aqui, né, dividindo esse espaço aqui, conversando sobre mediação, que eu acho que é uma paixão de todas que estão aqui. Então, é muito bom poder divulgar esse assunto e todos os assuntos relacionados à gestão positiva de conflitos, sabe? E é muito bom a gente poder ter esse pessoal aqui, né, podendo escutar um pouco, e a gente está à disposição na comissão para conversar, para trocar ideia. A gente vai ter roda de leitura e filme também, que a gente vai abrir para as pessoas que tiverem interesse, vendo um pouquinho a questão sistêmica, né? Porque eu acho que todo conflito é sistêmico, né? Então, a importância da gente olhar para isso também e traz uma compreensão melhor, e nossa atuação também muda conforme a gente vai compreendendo melhor, né? Eu tô achando que o Instagram tá deixando a gente ficar porque gostou, né? Porque... mas vai pode falando dos projetos da comissão, né? Então, já falou da roda de leitura. Só comentando o que a Celinha falou, construindo e facilitando diálogos. É verdade. É verdade. Gente, gostei também. O diálogo está com a facilidade. Gostei. Temos que explicar para o público o que é isso, por favor. Então, Construindo Diálogos é um canal meu e da Mônica, né, onde a gente fala sobre gestão de conflitos, né, falando sobre todas as possibilidades na área de gestão de conflitos. A gente sempre está trazendo assunto, conteúdo sobre o tema. E Facilitando Diálogo eu deixo para vocês. Facilitando Diálogos é o nosso canal. É o nosso perfil. Meu e da Cristina somos sócios também. Então, quem quiser seguir a gente, falar com a gente, assim, acho que o importante é que nós estamos abertos, né? Abertas.
para conversar sobre o tema. Como a Andrea falou, somos apaixonadas mesmo, mas apaixonadas nesse sentido de E que para fazer acreditamos de também, fato, né? Acreditamos de fato, né, no Instituto da Mediação. Eu acho que é isso, né, gente? E dizer que nós temos ainda mais duas sócias, né? Nós temos a Mônica Schreiber e a Karina Mendes. É verdade, é verdade. Nossas sócias. Menina, Bom, gente, eu acho que é isso. Então, agradecer. Né, foi um ótimo papo de EPC. muito obrigada. Né? Um papo informal, mas com muito conteúdo. Conteúdo. Que bom. Beijo para todas. Obrigada. Beijo, Um gente. beijo para Obrigada. todos. Obrigada, hein? Obrigada por vocês terem vindo, né, e participar. E participado, exatamente. Eu só tô com uma dúvida aqui. Se eu sair, vai continuar salvo? Eu Não sei, acho porque Você não vai salvar? Olha que eu fiz Então, isso. mas ele geralmente ele cai, né? E aí você salva, mas ele não tá querendo cair. Eu acho que ele virou de 1 hora para 2 horas de live. Será, Eu não sei. gente? Celinha Não, acho Saibe que- dizendo alguma coisa aí. A Célia já disse Help. tchau. Help, Luciana, help. Só para gravar. Ao sair, Açaí você vai está te gravando. perguntar. Ah, tá Então tá bom. bom. Então ele Então vai pronto. perguntar. Gente, mas aonde sai? Deve Tem o ser no xizinho, Mas né, não tem do- um xizinho, não? Um xizinho aqui? Tem, Ah, tem, bom, tá tem bom. sim. Então vou apertar o É. xizinho aqui. Pronto. Tá Tchau, bom. gente. Beijo. Beijo para todos. Tchau. Beijo, Tchau.